E nós estamos recebendo em nossos estúdios do Jornal da Band, Tiago da Guia, secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Prefeitura Municipal de Sorocaba. Tiago, boa noite, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Boa noite, boa noite. Boa noite, Paulinho, boa noite, Douglas. Uma grande satisfação poder estar aqui para a gente elucidar alguns temas importantes da questão da política habitacional em Sorocaba, esclarecer as dúvidas sobre o Casa Nova Sorocaba, continuidade da política habitacional aí, um período pós-eleição e tudo que vem de coisa boa, né? Hoje eu trago bastante informação, peço que o ouvinte aí fique atento, chame o familiar para escutar o Jornal da Band e que a gente possa ter uma noite bem agradável nessa entrevista. Bom, você citou a questão do programa Casa Nova Sorocaba, que foi uma das principais bandeiras, né, do primeiro mandato, durante a campanha do prefeito reeleito Rodrigo Manga. Me corrija se estiver errado, 2 ou 3 sorteios que foram realizados, 2 acho que no Estádio Municipal Walter Ribeiro, teve um sorteio também no ginásio Gualberto Moreira, no ginásio municipal Gualberto Moreira, enfim, as pessoas foram sorteadas, né, o tempo vai passando e essas habitações ainda não foram entregues. Então, queria que você começasse falando sobre esse cronograma, esclarecendo que essas pessoas que foram sorteadas, que elas podem ficar tranquilas, enfim, com relação à entrega desses conjuntos habitacionais, desses apartamentos, enfim. Então, explica pra gente em que pé está esse assunto. Ótimo, vamos começar muito bem, né? Primeiro, esclarecer todo o tempo, a estrutura de se criar um programa habitacional. Eu falei na Câmara segunda-feira na discussão da LOA e repito isso. Sorocaba foi pioneiro na criação de um programa habitacional que utiliza o terreno público para fins de incorporação imobiliária privada, fazendo todo um processo. Então, o ano de 2021 foi uma análise jurídica, junto com o corpo jurídico da Prefeitura, preparar todo esse processo. Em 2022, a gente teve um embate muito forte junto com o governo do estado e o Casa Nova chegou até o Supremo Tribunal Federal exatamente pela questão da desafetação e utilização do terreno público para essa incorporação. Teve o parecer favorável e nós conseguimos dar a sequência. Em 23 as licitações, tivemos os sorteios com esses contemplados. A nossa equipe de política sociohabitacional tem trabalhado com esses sorteados para entrega de documentos, para que possa comprovar que é sorocabano e fazer todo o processo de entender o que é morar em condomínio e tudo mais. E aí entrou um entrave, a Caixa. A Caixa não tinha um padrão, um sistema que fizesse descontos maiores como nós propusemos. Unidades gratuitas, unidades com 70% de desconto, 50% de desconto e fazer o financiamento desses imóveis. Então a Caixa observou o nosso sistema durante 1 ano e meio quase, fez toda uma adaptação e inclusive o governo federal utilizou essa formatação para criar o Minha Casa Minha Vida Cidades Terrenos Públicos no ano passado. Então foi uma fórmula que foi muito bem trabalhada, criada em Sorocaba e hoje ela é reproduzida pelo governo federal. Isso é um motivo de orgulho para nós. E óbvio, agora a gente começa a obra lá no terreno do Vista Tropical, que é o nosso primeiro empreendimento. Zona Norte? Lá é zona norte para oeste, né? Já é depois do Santa Bárbara, naquelas proximidades. Nós já começamos junto com a construtora a fazer todo o processo de terraplenagem, mas ainda estamos trabalhando a questão da demanda inicial. Para quem trabalha no mercado imobiliário sabe que é essa formatação da demanda inicial para a liberação do financiamento. Então, dentro do nosso cronograma, essa obra é para começar efetivamente todo o alicerce e subir o prédio a partir de acabar esse período de chuvas. Agora a gente vai entrar na construção civil um período de chuvas novembro, dezembro, acabando, os prédios começam a subir muito rápido. E esse Vista Tropical a gente fez uma série de vetores diferenciados para que a pessoa sorteada, ela tem os benefícios do sorteio, do desconto, mas você que não é sorteado, e isso é muito importante, Paulinho, Douglas, para a gente exemplificar para todo ouvinte, para quem está acompanhando no YouTube também. Quem se cadastrou no Casa Nova Sorocaba está recebendo o contato da secretaria, da Parque Jardim, da construtora múltipla. Para quê? Para que você, cadastrado, tenha a oportunidade de um financiamento diferenciado. Apenas no Casa Nova Vista Tropical nós conseguimos isenção de ITBI, ou seja, aquele imposto caro municipal. 2,5%. Tá isento, Paulinho conhece muito bem. Também nós conseguimos que os 100 primeiros tenham a documentação paga pela construtora, ou seja, mais um recurso empenhado ali. Cadastramos no Minha Casa Minha Vida, então tem subsídio no Minha Casa Minha Vida. Cadastramos no Casa Paulista, tem mais 13 mil reais de desconto pelo Casa Paulista. E, pela primeira vez,
A Prefeitura de Sorocaba oferta algo diferenciado ao servidor público concursado. Porque o concursado tem aquela estabilidade. Então, aquela entrada do imóvel, aqueles 20% que não é financiado, o servidor público consegue parcelar em 60 vezes sem juros. A entrada facilita muito, porque essa é a grande dificuldade do brasileiro. A entrada do imóvel, né? O que não é financiado. Então a gente entrou com todas essas questões para que você, que está cadastrado pela licitação, a empresa é obrigada a entrar em contato com você. Por isso que muita gente está recebendo WhatsApp, e-mail da construtora, da Parque Jardim e da própria secretaria, porque isso foi obrigatório. Então, só para a gente resumir, a parte de obras agora acelerou. Tanto que o nosso segundo empreendimento, que é o Morada dos Eucaliptos, a gente tem um stand com a construtora lá no Shopping Cidade. E lá já está aparecendo toda a maquete, o desenvolvimento e já começou todo o processo de aprovação nos órgãos maiores, liberando no cartório de imóveis o registro de incorporação. Começa-se as vendas e as obras devem começar ali por março do ano que vem também desse segundo empreendimento. Secretário, obviamente, são duas questões muito próximas, mas há uma diferença. E a minha pergunta é voltada para os sorteados, para quem vai ter o apartamento sorteado. Quantas são essas unidades? E se a pessoa que foi sorteado, ela vai continuar sonhando? Porque eu estou ouvindo e até... me parece assim, a prefeitura tem o sorteio, não sei exatamente qual é o número dos sorteados, não me lembro, mas tem também a parte de venda da construtora. A construtora, obviamente, está vendendo os seus imóveis. Quantas são as moradias que foram sorteadas, que serão entregues para o morador que se cadastrou? Perfeito. Até hoje nós sorteamos 6 empreendimentos, tem o 7º ainda que já está licitado e vai ficar o sorteio para o ano que vem, porque ainda está em fase de projeto, então a gente está estruturando isso ainda junto com a construtora vencedora da licitação. Hoje nós já sorteamos quase que 400 pessoas entre titulares e suplentes dentro desse processo. Douglas, ouvinte, Paulinho, por que a gente sorteia antes? Porque tem sido uma grande dificuldade, porque o cadastro ele é aberto, então qualquer um pode colocar qualquer dado lá. Só que a hora de conferir, a gente acaba detectando que de 50% a 55% das pessoas sorteadas ou já tem imóvel, ou não são de Sorocaba, comprovados por mais de 5 anos, ou não cumprem os critérios de pagar aluguel, de você ter uma renda formal para que você comprove que você tem como morar em condomínio. Isso que é importante. Então, quem é sorteado, garanto para você, você vai ter o seu imóvel. Quanto a isso, pode ficar tranquilo que nós estamos preparando, mas você tem que cumprir os critérios do sorteio. Por isso que a gente sorteia antes para conferir. E tem suplente também, né? E tem os suplentes. Então a gente chama os suplentes a partir do momento que o titular é desabilitado, oficializado por isso. E o que é importante, o Casa Nova ele veio para atingir uma camada que não foi atingida por outros programas habitacionais, que é aquele pagador de aluguel, aquele que não consegue ir para o mercado formal, mas ele já sabe o que é pagar um IPTU, pagar uma água, pagar energia. Então é um perfil que já sabe o que é. O extremo vulnerável, a gente trabalha com outro tipo de programa. Não dá para fazer essa confrontação, porque quem não tem renda ou quem tem uma informalidade, quem mora em áreas de ocupação, não tem como pegar e colocar no condomínio. Isso seria desumano e foi o que aconteceu no passado, né? Então muitos Minha Casa Minha Vida no passado, que tirou pessoas de área de risco e colocou Carandalos de Ipanema, Bem Viver, Viver Melhor, Parque da Mata, nem são as mesmas pessoas que estão morando lá. Muitos apartamentos foram para leilão porque as pessoas não conseguiam pagar o condomínio, não pagavam o condomínio. Então pensa comigo, quem vai atingir o Casa Nova é quem tem uma renda suficiente para pagar um condomínio de 200, 250 reais, mais o IPTU, mais a água, mais o gás, mais energia. Então, muitas vezes, o que se confunde é, nossa, tem que ajudar os mais necessitados. Quem são os mais necessitados pela política habitacional? Para mim, é o sorocabano, trabalhador, fabril, do comércio que não consegue financiar pelo mercado convencional. O Casa Nova é para você. Para as pessoas de mais baixa renda,
que não têm uma formalidade, estão em área de risco, a gente está trabalhando com a política de lotes, com uma outra inserção, e precisa de uma inserção de mercado de trabalho, cultura, educacional, para depois estar preparado para a habitação. Muitas vezes colocar a habitação como ponto principal, e isso gerou uma dificuldade para as pessoas, e não uma solução. Então o Casa Nova Sorocaba, ele veio para trabalhar com esse perfil. Então muita gente fala assim, vai virar uma favela vertical. Não, gente, são empreendimentos, são torres de 17, 18 andares, com piscina, com lazer completo, com 4 elevadores, com todo um sistema de captação de água de chuva, com energia fotovoltaica, que a gente obriga que tenha isso na licitação, para que você tenha uma mescla. Mas aquele trabalhador, você que é porteiro, faxineiro, você que trabalha no serviço público, você que é comerciante, você que trabalha na indústria, é para você. Então hoje mesmo, depois da manhã, eu recebi um rapaz que trabalha com aplicativo, ele pegou meu celular, entrou em contato comigo e falou da dificuldade que é entrar no mercado convencional. Então a gente veio com o Casa Nova exatamente para dar esses descontos, essa facilitação para que a pessoa consiga esse acesso. Porém, a política de baixa renda, nós conseguimos junto ao governo federal 540 apartamentos para trabalhar com as pessoas com renda até R$ 2.850. Isso já está assinado, o prefeito assinou inclusive antes. Que é menos que 2 salários mínimos. E menos de 2 salários mínimos. Então isso vai ter uma inscrição à parte, nós vamos fazer um sorteio à parte para essas famílias e vai ter um trabalho de quase 2 anos com essas famílias para preparar a renda, para que você tenha uma formação e aí você esteja preparado para morar num empreendimento, numa moradia, tudo certinho. Então, política habitacional é algo bem extenso, né? Que a gente trabalha em todas as vertentes. Mas para você, sorteado, fique tranquilo. Você já foi na secretaria, já foi atendido, a gente já pegou sua documentação. Se teve algum entrave, infelizmente você foi desclassificado nesse primeiro momento, passou a oportunidade para o outro e agora vem a questão do processo de entrega da obra, né? Então a gente vai ter pelo menos mais 1 ano e meio por aí de obra desse primeiro e aí vem os outros na sequência. O primeiro demorou um pouco mais. Isso não tem como não ser dito, né? Foi toda uma construção. Agora que está construído, o segundo demorou 1/3 do tempo que a gente demorou para fazer todo o processo burocrático do primeiro. Agora, só um detalhe sobre os apartamentos ainda. As plantas são diferenciadas nas unidades? O que você falasse sobre isso? Ótimo, boa pergunta, Paulinho, porque isso é diferenciado. Por exemplo, no Vista Tropical são 3 tipos de planta, né? 2 tipos de 2 dormitórios e 1 tipo de 1 dormitório. Os nossos sorteados, obrigatoriamente, são os de 2 dormitórios. Todos os nossos sorteados receberão apartamentos, seja com desconto de 50%, 25% ou os gratuitos. Eles receberão com piso, revestimento igualzinho os demais. É entrega completa. Lembrando, dentro da política habitacional a gente pega muito tempo, né? Eu tenho 13 anos, tem gente na secretaria que tem 15 anos trabalhando com isso, na prefeitura. A gente teve muitos problemas de pessoas que receberam empreendimentos, venderam, etc. Essas unidades entregues 100%, elas são vinculadas à prefeitura durante 10 anos. Então, o Douglas foi sorteado no 100%, ele vai receber o apartamento gratuito. Durante 10 anos está em nome da prefeitura. A Secretaria de Habitação semanalmente vai passar lá no apartamento do Douglas, perguntar, tá tudo bem, Douglas? É você mesmo? Pra gente conferir, para não ter essa permuta irregular, para você não perder o recurso público. Após 10 anos a gente faz o processo de doação para o Douglas, que foi sorteado no 100%. Então a gente estudou muito tempo para poder criar isso, né? E fazer essa diversificação. Isso que é o importante que a gente traz dentro da política habitacional, ter vários perfis de planta e, o que é melhor, cada empreendimento vai ter o seu trabalho, o seu tipo de planta. A gente colocou apenas o mínimo, né? 40 metros quadrados e aí cada um vem trabalhando. Por exemplo, o Vista Tropical trabalha com 44, 45 metros quadrados de área útil, né? Dentro do apartamento, além de todo o lazer completo que a gente tem que estimar, né? O objetivo da política habitacional é promover dentro da Sorocaba, que é tão heterogênea, tão pulsante dentro dessa questão de geração de emprego, a gente tem vários perfis. Então vai ter o perfil que vai preferir um empreendimento na Zona Norte, que é o Morada dos Eucaliptos, perto lá do Senai da Avenida Itavuvu. Tem gente que vai preferir o Vista Tropical. Tem gente que vai preferir o Imperatriz, que é ali perto do Vitória Régia. Tem gente que vai preferir o Jardim Paulista, que já é
mais centralizado entre a Centro-Norte. Então a gente tem criado essa diversidade, além do Minha Casa Minha Vida, além do CDHU, que pela primeira vez a gente conseguiu assinar contrato CDHU, só que aí eu dependo do Estado. Né? Então, muito da política habitacional em Sorocaba ficou muito tempo parada. Infelizmente, dependendo muito de governo federal e governo do estado. O Casa Nova Sorocaba não é a solução, ele é uma oportunidade a mais. Quando o estado não traz a CDHU, quando o governo federal não tinha o Minha Casa Minha Vida ou o Casa Verde e Amarelo, a gente criou o Casa Nova Sorocaba, é uma terceira vertente. A gente criou também expandiu a regularização fundiária, que é exatamente dar a titulação do imóvel, aquela importância do imóvel para aquelas famílias que já estão há décadas sem ter a sua identidade de propriedade. Nós também criamos os lotes sociais, aí que são aquelas famílias em extrema vulnerabilidade, aquelas famílias em área de risco, áreas de enchente, que tiveram que ser removidas. Nós entregamos terreno para que ela possa construir com suporte nosso, com engenheiro, com arquiteto, com assistente social, para mapear toda a estrutura econômica dessa família e auxiliar com um projeto arquitetônico adequado para que ela possa construir. Foi um projeto piloto criado por nós nessa gestão e agora a gente vai expandir. Nós já entregamos os primeiros 43 no Vitória Régia, já tem algumas casas que inclusive estão prontas. Essas casas têm alvará, licença de construção, vai tirar o habite-se com todo o suporte nosso, ou seja, é tudo regular. E agora a gente expandiu o Casa Linda, né? Isso foi algo que dentro da academia, dentro da Universidade de Sorocaba, eu desenvolvi estudos desde 2017, que a gente fazia a regularização fundiária, entregava o título de propriedade para a pessoa, porém, e a casa? Muitas vezes a casa tinha mofo, insalubridade de ventilação, iluminação, não tinha porta, não tinha revestimento. O que a gente fez? Já tem o recurso, está na LOA que foi apresentada segunda-feira da Secretaria de Habitação, foi proposta do prefeito durante a campanha. Casa Linda, ele vem para reformar a casa de pessoas pós-regularização fundiária. Então aquelas pessoas vão ter 8 mil, 7 mil reais para reformar sua casa com o nosso suporte. Para às vezes fazer uma raspagem da parede, colocar um selador, fazer um antimofo, trocar o telhado, trocar a fiação elétrica para evitar toda a parte de incêndio, né? Toda a parte de goteira do seu telhado, abrir uma janela, colocar uma porta, colocar um piso, um revestimento na sua casa. Isso vai dar uma qualidade de vida. Cada real investido nessa reforma, isso são dados científicos, a gente economiza 4 em saúde. Muita gente tem a sua casa insalubre e infelizmente tem uma série de problemas respiratórios, né? Tem uma série de problemas quando tem ainda saneamento básico não implantado, tem uma série de problemas estomacais, intestinais, e isso gera uma oneração dentro do serviço público. Agora, Thiago, qual é o déficit hoje em Sorocaba de habitação? O déficit habitacional hoje, Paulinho, a gente trabalha, vamos imaginar, a gente trabalha com um plano que ele está desatualizado desde 2011, mas a gente vem seguindo ele, que são os dados oficiais. Por quê? A gente criou um gap, infelizmente a pandemia evitou o censo, a gente perdeu dados da Fundação João Pinheiro para a gente ter o déficit real. Hoje a gente trabalha com uma estimativa de 7 mil o déficit habitacional em Sorocaba. Porém, a gente sabe que isso vai ser expandido. Por que a gente trabalha com 7 mil? Você vai falar assim, pô, Thiago, deve ser maior que isso. A gente trabalha com o sorocabano. Só que o processo de imigração que tem acontecido em Sorocaba tem sido muito forte. Só que, pessoal, o Casa Nova Sorocaba, a política habitacional em Sorocaba, a regularização fundiária é para quem é sorocabano. Se você chegou ontem e muita gente, infelizmente, eu tive que cortar do sorteio, foi sorteada, muitas vezes com unidade gratuita, com dor no coração, eu cortei. Infelizmente, porque só tinha 3 anos em Sorocaba. Não é justo com o sorocabano que já está há 10, há 15, há 20 e nunca teve uma oportunidade. Então, dentro do déficit do sorocabano em si, que paga um aluguel altíssimo em Sorocaba, e o déficit habitacional, você pagando o aluguel e comprometendo mais de 30% da sua renda, você está dentro do déficit habitacional. Hoje a gente trabalha com cerca de 7 mil. Mais uns 7 mil de regularização fundiária que a gente precisa fazer. Então, ao todo, cerca de uns 14, acredito que seja o produto ideal para fechar o déficit habitacional. Legal, 6 horas e 45 minutos, muito esclarecedora esse bate-papo, essa entrevista com o Thiago Dagui, o Thiago que é secretário da Habitação e Regularização Fundiária da cidade de Sorocaba, esclarecendo, o ouvinte vai interagindo aqui, várias perguntas, entre elas, se existe a expectativa de novos sorteios. Sim, nós temos, vamos dizer, sorteio do Casa Nova. A gente já tem uma previsão entre março e abril, que é o Tropical Gleba B.
né? É o Tropical, do lado do Tropical. Então a mesma empresa, ela se interessou, entrou na concorrência, brigou até o final e conseguiu ganhar o Gleba B também, né? E isso é importante. Isso dá uma credibilidade, Paulinho, se tu tomar a liberdade de falar, do nosso programa. Cada terreno foi uma empresa diferente que quis conquistar, ganhou. Mas a empresa que está fazendo o Vista Tropical, Gleba A, que já foi sorteado, o Gleba B, que vai ser sorteado entre março e abril, e ganhou também o processo de concorrência do Minha Casa Minha Vida, é a mesma, ou seja, a múltipla engenharia. Eles enxergaram uma oportunidade em Sorocaba, e por isso que eu falo assim, poxa, tem site do programa, tem maquete, tem stand, tem aluguel no shopping que tá montando as coisas, tá acontecendo o negócio, é porque demora um tempinho mesmo. Isso, para quem trabalha no mercado imobiliário, sabe que ele é muito volátil, tem todas as questões de guerra, tudo a questão inflacionária que acaba, né, interferindo dentro do processo. Mas sim, caro ouvinte, vamos ter esse sorteio. Lembrando, quem tiver na renda até R$ 2.850 vai ter uma inscrição própria e sorteio também do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Legal. Tem uma vinheta aqui no Jornal da Band, que é a vinheta... O Jornal da Band não esquece. E olha, você falou aí, em 1 ano e meio... algumas unidades já estarão sendo entregues às pessoas, né, que foram contempladas e sorteadas. Então a gente vai estar cobrando esse prazo aí de 1 ano e meio para realmente conferir que essas pessoas que foram contempladas estão recebendo aí a sua unidade habitacional. Tiago, obrigado. Muito obrigado, Paulinho, Douglas, que oportunidade fantástica de estar aqui. Obrigado a Evelyn, da Secretaria de Comunicação, que nos acompanha, todos os ouvintes do Jornal da Band. Muito obrigado. E assim, eu gosto sempre de ser muito transparente e eu deixo o meu WhatsApp. 15 991 389858. É o único WhatsApp celular do secretário. Ele não tem outro, não tem da secretaria, é o que eu uso há mais de 20 anos. Pode mandar mensagem, pode marcar, eu atendo pessoalmente, não fujo de nenhuma pergunta, muito pelo contrário, a gente quer esclarecer. E essa oportunidade no Jornal da Band reflete isso, né? Essa grande oportunidade é pra gente mostrar, vem mais habitação, vem muita coisa, tem o tempo, mas a gente vai entregar, vai fazer e muita coisa boa pro sorocabano. Repete o celular. 15 991 389858. Fala direto com o secretário, o Thiago vai te atender. Se tiver na secretaria, você chega lá, também atende. Eu sou muito tranquilo porque eu sou servidor público concursado. Se eu prometer e não entregar, amanhã você vai na secretaria e vai me cobrar. Então pode garantir. Um abraço, muito obrigado a todos e uma ótima semana.